Bom, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Joatas, Boa Miriam, tarde. Vitor, Gustavo, Pedro, Arthur. Primeiro eu quero Boa tarde, gente. agradecer. Opa, boa tarde. Boa tarde, Wallace. Tudo bom? Eu quero agradecer ao Joatas a disponibilidade aí de vir falar com a gente. O tema é o livro do Dietrich von Hildebrand, A Nossa Transformação em Cristo. Eu vou fazer uma apresentação breve do Joatas, usando o livro dele, ó, que fica a recomendação também pela editora Vive. A Vive vai ter que me patrocinar, hein? Vai ter que patrocinar o Josa aqui, porque olha, o tanto de livro que a gente fala da Vive aqui não está escrito, hein? Mas vamos lá. Então, o livro é Deus e o Mundo, tá? Eu ainda não acabei a leitura. O Joatas, ele é casado com a Fernanda, é pai de 3 meninos, tá vindo uma menina aí agora também. É doutor em filosofia pela Universidade de Navarra, na Espanha. É professor no Rio de Janeiro. É um estudioso dos temas de metafísica, filosofia da religião, antropologia filosófica, história da filosofia. E já lecionou também em cursos de graduação e pós-graduação. O Joatas também tem um blog, que depois eu vou deixar na descrição no YouTube, né? Que é ictis.blogspot.com. Bom, então é isso. Obrigado mais uma vez, Joatas, por estar aqui com a gente hoje no GEOS. A gente fica muito honrado com a tua presença. A gente já estava esperando há bastante tempo, mas como você é um cara bastante ocupado, né? Tava difícil de articular e ter... Tá, me dá um minuto que eu preciso socorrer minha esposa num assunto Não, vai agora. lá, Vai lá. tranquilo. Segundinho. Então, Jotas, a gente agradece muito. É uma honra para a gente ter você aqui conosco hoje. A gente já estava tentando articular essa catequese há um tempo, né, mas não consegui. Mas enfim, peço que você faça uma pequena oração para nós e comece. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença. Pedimos que essa meditação sobre a obra de Hildebrand nos ajude a entender o ideal de nossa conversão, o ideal de nossa felicidade, que consiste em poder dizer um dia, como São Paulo, vivo eu, mas não eu, é Cristo quem vive em mim. Que nossa mãe, Nossa Senhora, a Virgem Maria, aquela que melhor viveu de acordo com a tua própria vida, e que nosso amado São José, cujo ano celebramos, e que hoje também celebramos o dia de São José Operário, ajude a talhar em nossos corações a obra desta nossa conversão, desta nossa transformação em Cristo. Vamos rezar uma Ave Maria. Então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, muito bem, gente. Primeiro eu queria contar para vocês a história da minha relação com esse livro, né? Que é o Nossa Transformação em Cristo, do Hildebrand. Ele foi um presente, não esta edição aqui não, mas a edição anterior que eu tinha, mais antiga, né, publicada, sei lá, na década de 70, foi um presente que eu recebi de um amigo católico que morava no Rio de Janeiro, um amigo que eu conheci pelo Orkut, e que tinha esse interesse filosófico no Hildebrand em comum. E ele tinha um sobrando, ele tinha comprado no sebo 2 livros, A Nossa Transformação em Cristo. E ele falou, você quer? Eu falei, quero. E ele me enviou por correio, né? E, bom, isso foi em 2005, foi o ano que eu entrei no Orkut, foi o ano que conheci esse amigo, e ele me enviou esse livro no final do ano. E logo em 2006, janeiro de 2006, eu me mudei para a Espanha. Eu não tive nem tempo de começar a ler o livro antes dessa mudança. E, bom, além das obras
além de algumas poucas obras de filosofia, eu não levei muitos porque eu sabia que ia encontrar uma biblioteca lá com bastante coisa que tinha que botar outras coisas menos pesadas na mala, né? Mas eu levei esse livro, né? Eu levei esse livro para ler como uma leitura espiritual, né? E eu comecei a ler esse livro em maio de 2006, né? Depois de me estabelecer lá. Aí eu fiz uma viagem, era o Encontro Mundial das Famílias, com o Papa Bento XVI, em 2006, em Valência. Eu fiz uma viagem para Valência e eu levei esse livro e comecei a ler. O que aconteceu? Na volta, eu deixei o livro assim na frente, no banco, né, da frente, naquele porta-coisas que tem no ônibus, e eu desci e esqueci o livro no ônibus. Quando eu cheguei na minha casa em Pamplona, eu me dei conta de que eu tinha perdido o livro. Caramba, putz, grila, perdi um... Eu estava gostando da leitura, mas estava recém-iniciado e tal. Aí eu liguei para a companhia de ônibus, né? E depois de alguns dias eles me informaram que encontraram o livro e me enviaram o livro. Assim, fiquei bastante feliz, o livro chegou. E aí eu pude ler esse livro, quer dizer, fiquei assim feliz que nem a mulher do Evangelho que perde lá o denário, né? Encontra assim. Esse livro foi muito importante na minha vida católica, na minha vida espiritual. Eu participava até então, né, até antes de ir para a Espanha, de um movimento católico, né, de uma nova comunidade católica. E lá, gente, aprendi a rezar, aprendi a Alexio Divina, né, aprendi a meditar, mas eu não conhecia a ideia, muito menos a prática, da contemplação, né, a oração contemplativa. E esse foi o maior ganho que esse livro me ofereceu, entender o que é a atitude contemplativa, poder entender, então, o que é a oração contemplativa. Somente depois de ler esse livro que eu pude ler compreendendo as obras dos carmelitas, de Santa Teresa, de São João da Cruz, e outras várias que eu pude ler depois, né? E a diferença que faz a oração contemplativa na vida cristã é imensa. É imensa. Vejam bem, para mim, que já sou um filosofante, né, a reflexão, a meditação não é algo que me custa, né? E a Alexio Divina, meramente meditativa, que é como eu havia aprendido, a partir de determinado momento se tornou uma coisa árida para mim, né? Assim, eu não quero ficar ouvindo as minhas meditações. As minhas reflexões sobre a palavra de Deus não me interessam. Assim, eu quero poder penetrar na essência, na vida das Escrituras, na essência da vida dos santos, dos ícones, né? da arte sacra, na essência da realidade pessoal, na essência da beleza da criação. E esse livro me ajudou a ter esse olhar contemplativo, me ajudou a ter conhecer o que é a contemplação e começar a viver. E o salto espiritual que se tem quando se começa a viver uma vida de oração contemplativa, não só meditativa, obviamente a meditação não fica para trás, né? Obviamente, mas o ganho que se tem com a oração afetiva e também com a atitude contemplativa que coroa essa oração afetiva é imenso, é imenso. E eu acho que uma das grandes falhas na vida católica oficial hoje em dia, nas novas comunidades, na espiritualidade média das paróquias e dos novos movimentos e tal, é a falta de uma vida mística. Quando eu falo vida mística, que eu não estou me referindo só à mística da sublime, das alturas de um São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila, dos Padres do Deserto. Eu estou me referindo
a oração de gosto, a oração, né, você poder estar diante da Escritura, diante do sacrário, diante de um ícone, né, diante de uma realidade criada na qual os vestígios divinos estão presentes, diante de uma pessoa amada, de um filho, né, batizado, repleto da presença de Deus, da esposa, enfim. Você estar diante de alguém, diante de um ícone, diante da palavra de Deus, diante da Sagrada Eucaristia, e poder beber daquela fonte numa atitude plenamente receptiva, né? Isso é um ganho que esse livro, esse aqui já é outra versão, depois eu cheguei ao Brasil com um livro, quando eu vi que a Cultor de Livros publicou, eu comprei uma edição nova, porque o outro já estava muito gasto, e eu acabei dando para outra pessoa aquele livro lá, para que outro pudesse ler, né? Na verdade, quando saiu o livro, e eu vi que tinha umas 7 edições na livraria aqui em Niterói, onde eu comprei todos de uma vez para presentear vários amigos. Assim, esse livro me fez tão feliz, me trouxe tanto contentamento espiritual, que eu não quis guardá-lo para mim. Então eu comprei. Eles até me pagaram depois, né? São amigos legais, pagaram o custo do livro. Mas eu comprei todos que tinha na livraria e distribuí para um grupo de amigos católicos bem íntimo, assim. E, enfim, eu reputo como um dos livros mais úteis para a vida espiritual, né? Como uma introdução à vida espiritual profunda, como uma introdução à vida espiritual mística. Não que a ascese, ou seja, a parte do combate espiritual, possa ficar para trás, não que a meditação possa ser deixada de lado. Porém, só a ascese, só a meditação trazem um certo cansaço, assim, não trazem aquela renovação necessária em alguns momentos cruciais, né, no qual a gente tem só que olhar para Deus. O simples olhar para Deus, como define o Novo Catecismo, a oração de contemplação. Creio que, citando uma das Terezas, agora que eu não me lembro qual, se é a Teresona ou se é a Terezinha, me falha a memória agora, mas quem tiver, eu não estou com o catecismo à mão, mas quem tiver, acho que pode ver. Eu acho que a oração, isso falta na igreja, essa experiência mística, uma experiência que não tem nada de gnóstico, de irracional, de sentimentalista. Embora o sentimento, a afetividade espiritual seja uma dimensão muito importante, e ela, muitas vezes, é deixada de lado na vivência espiritual da igreja, seja por uma filosofia ou teologia tradicionalista, não muito afeita à dimensão espiritual da afetividade, ou seja, por um novo, digamos assim, um descobrimento da afetividade que, no entanto, não percebe a intencionalidade ou a espiritualidade dos afetos profundos, né? Dos sentimentos espirituais, e fica só nas paixões ou nos afetos sensíveis, né? Tampouco é que a nossa vida pode se dar sem afetos sensíveis. No entanto, a afetividade espiritual é uma dimensão mais profunda e mais plena da afetividade. E ela se dá quando nós podemos contemplar um valor, quando nós podemos contemplar algo importante em si mesmo, e diante do qual o nosso coração... essa visão intelectual mais refinada, mais pura, que vem de um coração mais purificado, né? Ela nos permite também ter um sentimento mais puro, mais purificado, mais pleno, que é justamente a afetividade espiritual, da qual o Dietrich von Hildebrand também fala bastante. Ele tem um livro chamado Coração, né? The Heart, eu não sei se tem tradução em português, acho que não, que ele trata da afetividade espiritual. E, bom, o nosso amigo Lincoln também trata bastante dela no seu livro Coração Orante, que também é da editora Vive, e vale muito a pena também ser conhecido, ser lido, e nos ajuda bastante na vida espiritual. Muito bem, vamos ao autor. Dietrich von Hildebrand é um filósofo católico e um teólogo católico do século XX. Ele foi considerado pelo Papa Pio XII o doutor da Igreja do século XX.
né? Modestamente, eu diria que ele é bastante mais profundo que todos os neoteólogos famosos do século XX, né? Embora ele não tenha a teologia com aquela toda erudição acadêmica, do ponto de vista mesmo do alcance, da profundidade intelectual, eu o considero muito mais importante do que os neoteólogos famosos, como von Balthasar ou Delubach. Eu colocaria aí no nível da importância do Ratzinger, assim, né? Como autor profundo, né? Não estamos falando da erudição ou algum tema específico, não é para a vida espiritual, para a abordagem do amor humano, né, entre o homem e a mulher, para a abordagem da afetividade espiritual, para a abordagem da ética dos valores, na qual ele faz uma crítica ao Max Scheler, que é um fenomenólogo que fez uma ética dos valores, porém trazendo uma visão católica, recuperando um pouco de platonismo e agostinianismo na ética aí, né? Uma ética onde o coração, onde a afetividade espiritual é importante, né? Para a fixação dos critérios não pode prescindir da interiorização no coração dos valores, né? Quer dizer, quando você fixa os critérios e o teu coração está aquecido pela beleza, né? Tá enebriado da beleza dos valores, pela beleza das verdades morais, então a vivência moral é muito mais consequente, ela é muito mais facilitada, né? Desde uma outra perspectiva, o próprio Santo Tomás falava assim, é melhor fazer o dever contra a vontade, contra o desejo, né? Do que não fazer. Mas é melhor ainda, é mais pleno, é mais humano fazer o dever de maneira gozosa, né? Com alegria espiritual, com essa plenitude humana, né? Obviamente, haverá ocasiões de cruz, haverá ocasiões de sofrimento, haverá ocasiões de dificuldade em que isso não vai poder sempre se aplicar. Certamente, Nosso Senhor não estava feliz no sentido de ter alegria presente na sua consciência na cruz. Ele sabia que estava fazendo certo. E ali ele tinha que se contentar com esse conhecimento, essa lembrança, essa memória do Pai, né? Essa memória do Pai que fez com que ele não caísse na desesperança, né? E pudesse, então, aceitar com resignação e com obediência, melhor do que com resignação, aquele destino da cruz para a salvação dos seus irmãos, os seres humanos, para a nossa redenção e para a nossa santificação e para poder enviar o Espírito Santo. Bom, o livro se chama Nossa Transformação em Cristo, porque ele trata disso, né? A vida cristã é isso, né? Ele fala na introdução, nós somos chamados a sermos homens novos em Cristo. Pelo batismo, nós adquirimos uma nova vida sobrenatural. Uma nova vida sobrenatural, ou seja, uma vida que é distinta daquela vida que nós recebemos na nossa geração, no nosso nascimento físico, natural, né? Essa nova vida deve transformar nossa realidade. E essa transformação é muito mais do que uma perfeição ética, né? Nós não estamos chamados, como cristãos, a sermos apenas, digamos assim, pessoas muito boas, como Sócrates foi, né? Sócrates, Platão. Então, imagine que sem a graça, pelo menos sem a economia da graça explícita, esses homens tiveram uma vida admirável, né? Ou Aristóteles, tiveram uma vida admirável, ou Confúcio, no Oriente, enfim. Tiveram vidas admiráveis, porém, o que um santo é diante a virtude de um santo, né? Ou a caridade de um santo, empalidece completamente a virtude de um Sócrates. Quer dizer, o que você pode fazer só com as forças humanas, né? E a virtude humana, com uma vida religiosa, com uma vida filosófica devotada à sabedoria e à virtude, é ultrapassado enormemente com aquela força que nós recebemos no batismo, né? E veja, nós não precisamos ter nem a metade da inteligência de Sócrates, Platão e Aristóteles para podermos chegar mais longe do ponto de vista da nossa
da nossa felicidade pessoal, da nossa vivência do amor, da nossa vivência da perfeição ou da plenitude da caridade, que é a perfeição humana, né? Essa perfeição é muito superior à perfeição ética e é aquilo que o Dietrich von Hildebrand nos diz na introdução. Para nós nos transformarmos, é essencial que nós tenhamos uma disposição de nos convertermos. Daí que o primeiro capítulo do livro se chama Disposição de Mudar. Né? Disposição de mudar. O que é essa disposição de mudar? Ela é uma contínua disposição de nos transformarmos em Cristo, que não diminui com o progresso espiritual. Iria muito mal um católico, né, que avançasse muito, progredisse muito na vida espiritual e em algum momento, antes da morte dele, achasse que não tem mais nada para fazer. Não, agora eu já sou santo, agora eu já sou um perfeito, agora eu já sou um iluminado, agora eu já não caio mais, eu não peco mais. Quando a pessoa fala isso, aí ela começa a cair. Aí tudo degringola. Por quê? O amor de Cristo, o amor de Deus e o amor de Deus encarnado no Verbo encarnado é uma realidade infinita. Sempre é possível crescer mais em amor, sempre é possível aumentar a caridade. E nós nunca podemos estar satisfeitos, porque essa satisfação, no fundo, ela conotaria algum orgulho, alguma vaidade, alguma soberba, algum achar que nós nos bastamos, né? Mesmo que todo esse processo tenha sido um autêntico processo de crescimento, de legítimo crescimento espiritual com a graça. Em algum momento nós vamos no momento que nós quisermos parar, nós estaremos nos assenhorando daquilo que não é nosso. Nós podemos ser deuses, até Jesus Cristo fala isso, mas não pela via da serpente, senão pela via da graça, pela via da participação na natureza divina, como nos ensina o apóstolo São Pedro, né? Mesmo o homem que nunca foi mundano, que nunca lutou contra os mandamentos de Deus, por exemplo, já nasceu em berço católico, teve uma educação católica piedosa, sempre muito talentoso, muito virtuoso, nunca foi luxurioso, nunca foi mentiroso e tal. Mesmo essa pessoa, se ela achar que esses dons naturais, mais o batismo, o fato de ser batizado e frequentar a igreja e tal, isso é suficiente, também esse tipo de pessoa não progride na graça, não progride na fé, na esperança e na caridade. Também aí pode vir uma queda, né? Essa contínua disposição de mudar, nos diz o Dietrich von Hildebrand, ela é diferente da sucessiva variação em que nós mudamos em direções distintas, né? E onde a mudança é um valor em si mesmo. Não. A mudança não é um valor em si mesmo, é a mudança em direção, ou o movimento, filosoficamente falando, né? Em direção ao nosso ato, né? A passagem de uma potência menos perfeita ou mais perfectível a outra, a uma atualização mais perfeita, a outra, até que nós possamos ver a Deus. É essa mudança, esse movimento com finalidade, direcionado pela nossa vocação sobrenatural, que é a disposição de mudar correta, adequada, né? Nossa vida só será imutável quando nos transformarmos em Cristo, diz Jesus. Ou seja, quando estivermos no céu. E depois de passar do purgatório, na maioria dos casos, né? Então, nunca podemos achar... Vejam, São Paulo, se por um lado dizia, vivo eu, mas não eu, é Cristo quem vive em mim, por outro lado diz, não que eu o tenha alcançado, mas ele me alcançou e eu, deixando para trás tudo como esterco, sigo em busca dele, né? Veja, mesmo São Paulo, nós estamos falando aqui de qualquer um, estamos falando de os grandes santos, né, que são assim, homens que passaram por uma transformação imensa, eles têm uma consciência muito maior da gravidade dos pequenos pecados, da gravidade dos pecados veniais, da gravidade das pequenas traições ou das pequenas infidelidades, que muitas vezes, para nossa consciência pouco esclarecida pela luz de Deus, não é nada, ou a gente nem se preocupa em confessar e tal, e essas coisas vão sedimentando no nosso coração e vão impedindo um crescimento
né, na altura do nosso chamado, né? Então, muita gente até diz, eu até brinco até já brinco com isso, eu sou um grande pecador, mas o sujeito está falando isso da boca para fora. Da boca para fora, né? Assim, não está falando porque tem a consciência do pecado, porque tem a consciência de como o pecado, qualquer que seja, do mais grave ao menos grave, tem essa capacidade de nos tirar ou nos desviar da nossa grande vocação, da nossa grande meta, que é sermos outros Cristos. Deus é clemente com quem tem uma disponibilidade limitada. Vejam isso. Quem tem uma disponibilidade limitada vai se salvar, mas só chega a ser santo quem estiver disposto a se deixar moldar ilimitadamente. Vejam bem, embora a vocação seja para todos, em abstrato, como diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, de fato, somente aqueles que respondem com uma grande caridade, com uma disposição ilimitada para mudar, chegam verdadeiramente à santidade exemplar, à santidade paradigmática, aquela santidade que move os outros, né? No final das contas, de um certo modo, todo mundo vai ser santo no céu, como todo mundo é santo pelo batismo. Mas, do ponto de vista estrito, aquela santidade canonizável, exemplar, que arrasta as multidões pelo exemplo de caridade, ela é destinada àqueles que, recebendo a vocação, respondem com essa disposição ilimitada. Nessa disposição de mudar, ou melhor, essa disposição de mudar implica uma abertura a novas verdades, uma disposição a abandonar uma ideia que nós temos por verdadeira quando ela é refutada por uma visão mais profunda, por exemplo, ou a disposição a recebermos novas verdades que não faziam parte do nosso horizonte, mas passam a se harmonizar com aquelas que nós reconhecemos. Verdades sobre nós, verdades mais profundas a respeito da própria fé católica, perspectivas mais profundas. Vejam que eu falei da contemplação. Eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia existencialmente, né, assim, a oração de contemplação. E ela fez uma diferença tremenda na minha vida. E essa disposição de mudar é uma disposição também de contemplar a face de Jesus Cristo como ele se mostra na igreja. Não é uma disposição de mudar por um Cristo que nós nos inventamos, mas pelo Cristo tal qual se mostra na igreja, no Evangelho, na explicação do magistério, na vida dos santos que traduzem a vida de Cristo nos diversos tempos e lugares, né? Enfim, é a disposição de nos configurarmos ao Filho de Maria, ao estado do Filho de Maria, como fala Dom Columba Marmo, por exemplo, mas para isso nós precisamos conhecer quem é Jesus e para isso nós precisamos conhecê-lo na igreja, né? Na igreja, porque é a igreja que recebeu dos apóstolos, que recebeu de Cristo, através dos apóstolos, a missão, a incumbência de levar a imagem do Verbo encarnado até o fim dos tempos, para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer o homem perfeito, o Deus homem, que nos chama a essa conversão, a essa transformação, e a podermos, então, participar da natureza divina como outros filhos no Filho, através de Jesus, por assim dizer. Bom, depois, uma disposição de mudar autêntica só existe quando existe arrependimento. É o capítulo seguinte do livro, né? O arrependimento surge no início do encontro da alma com Deus, né? A gente pode lembrar aqui os grandes encontros de Nosso Senhor, né? Quando ele se encontra com Pedro, e Pedro queria lá pescar, e não pescava nada, e Jesus vai e manda, e ele, tá bom, vou. E quando ele pesca e vê que Jesus, caramba, esse homem é alguém extraordinário, ele sabe, ele não é pescador e ele sabe onde eu teria que encontrar o peixe, eu não encontrei, eu já joguei a rede lá, então ele afasta-te de mim que eu sou pecador, né? A consciência do pecado. Ou a própria samaritana, né? Que no poço de Jacó conversa com Cristo, e Cristo vai com toda a reverência, com todo o respeito, com toda a caridade, vai se aproximando do coração, daquele coração frágil daquela mulher, né? aquele coração tão
tão avariado espiritualmente por causa dos vários casamentos e tal, mas ele em nenhum momento ele vai ali e joga na cara dela os pecados. Ele vai conduzindo o diálogo de maneira que ela mesma possa ir se confessando, ela mesma possa ir se mostrando, né? E ele se apresenta então como o Messias e ela vai anunciar para outros e tal, e os outros chegam e depois também conhecem a Cristo em pessoa, né? Enfim. Aí são vários alguns encontros são tristes, né? Por exemplo, o encontro com o jovem rico. O jovem rico tinha uma fome de Deus, né? Provavelmente ele tinha uma vocação à vida consagrada, né? Porque ele estava fazendo tudo certinho na vida de um judeu normal, mas ele não queria se despojar da sua riqueza, né? Não queria se despojar. E Jesus foi ao ponto. E ele saiu triste, né? Saiu pesaroso, porque tinha muitos bens. E não quis abrir mão daquilo que era o impedimento da felicidade dele, né? O que eu posso fazer para encontrar a vida eterna nos nossos termos atuais é o que eu posso fazer para ser feliz, né? Assim, o que eu posso fazer para ser feliz, né? Se você pergunta a Jesus, você pode fazer para ser feliz, ele responde, tu não faz, cara? Pô, tem jeito, não tem mais jeito, não tem outra instância, né? Não tem uma instância superior e qualquer outra inferior não vai te dar a resposta certa, né? Não sabemos o que aconteceu com ele, não sabemos se ele morreu naquele estado ou não. Tomara que não. Mas é uma das cenas mais tristes do Evangelho, né? Alguém que quer ser feliz, que sabe o que deve fazer, mas que ao mesmo tempo está apegado ao que domina o seu coração, né? Ele é aquele que serve a dois senhores, a Deus e a Mamon, né? O jovem rico é um exemplo de quem serve a dois senhores, a Deus e a Mamon. Por que ele não era feliz? Porque ele não servia só a Deus, ele servia a Mamon também. Não é possível ser feliz servindo a dois senhores. Para que nós nos arrependamos, nós precisamos do autoconhecimento, ou do conhecimento próprio, que é o capítulo seguinte. Não basta reconhecer nossas coisas boas, é preciso reconhecer os nossos defeitos. É preciso obediência a alguém que possa nos mostrar, por exemplo, ele dá o exemplo das ordens religiosas, né, dos superiores, que podem ajudar um noviço, podem ajudar um religioso, mas também obediência a um diretor espiritual, alguém, ou um amigo católico mais maduro que de fora, ou um amigo católico íntimo que de fora pode ver melhor alguma falha nossa, algum vício nosso que pode nos ajudar, né? Obedecer aí não é só obediência jurídica, canônica, é obediência mesmo de acatar algo que vem de alguém, digamos assim, fiável, né? E que pode nos ajudar a entender melhor nossos pecados. Às vezes também alguém nos ajuda a ver um dom que a gente não vê, né? Você é talentoso para isso, por que você não faz isso? Às vezes alguém nos ajuda, nos ilumina também a fazer alguma coisa para o qual a gente não tinha despertado ainda, né? Que a gente não, se a gente for não tiver autoestima, né? Se não tiver uma visão objetiva a respeito também das coisas boas, alguém pode nos ajudar. Mas em qualquer caso, o conhecimento verdadeiro nasce do nosso confronto com Deus, da nossa relação com Deus. É na oração, é no exame de consciência, ao ler as páginas do Evangelho, ao ler os critérios evangélicos, ao ler o Novo Testamento, ao ler o magistério da Igreja, ao ler os escritos dos santos, que nós vamos descobrir, então, todas aquelas coisas que são aprováveis, ou aquelas coisas que são reprováveis, ou aquelas coisas que nos faltam, né? E aí nós vamos poder, na vida espiritual, na vida moral, no dia a dia, ir tanto, digamos assim, né? A arte da escultura, ela se faz quando o escultor pega um bloco de mármore, um bloco de madeira, sei lá, e vai com cinzel, se não me engano, né, vai tirando as partes que sobram. Já a arte da pintura consiste em colocar num quadro em branco
aquela imagem que foi pensada pelo artista, né? No combate espiritual, na vida espiritual, são as duas coisas, né? A escultura e a pintura. Nós temos que nos desfazer daquelas sobras, daquelas coisas do homem velho, né? Nós temos que nos desvestirmos do homem velho e nos revestirmos do homem novo, né? Então, não basta só a arte da escultura, nem só a arte da pintura, né? A arte da pintura, assim, o luteranismo, o protestantismo, ele pensa que basta a gente pintar uma imagem de Cristo sobre os nossos pecados, que a gente já ficaria salvo, né? Mas não, é preciso tirar essa parte ruim, essa parte pecaminosa, essa parte viciada, né? Se eu não estou enganado, parece que as esculturas de mármore gregas, elas tinham pintura, né? Elas não eram de mármore branco, como a gente vê hoje nas obras, mas elas também eram pintadas. Então, as duas coisas constituíam a escultura. O outro capítulo se chama A Verdadeira Consciência. A Verdadeira Consciência. Conversão. A conversão é o despertar de uma sonolência, de acordo com o dia que eles estão vivendo. É como se nós acordássemos de um sono no qual... no sono a gente é inconsciente, né? No sono a gente é inconsciente. No sono a gente não tem uma vida propriamente humana, mas é a vida da natureza fisiológica, da natureza cerebral que meio que roda ali no nosso cérebro, né? E quando a gente desperta para o mundo da realidade, para o mundo da inteligibilidade, para o mundo da luz, para o mundo do entendimento, né? A conversão é mais ou menos a mesma coisa. E vejam, não existe não existe algo... quando a gente está dormindo, a gente tem um ato do homem, né, da natureza humana, mas não um ato humano, da pessoa humana, né? Não existe um ato humano prévio ao despertar, quer dizer, eu dormindo não delibero o despertar. O despertar é a inauguração do ato humano, né? Assim como a inteligência também, ela meio que ela desperta assim. Eu estou vivendo em meio às impressões, em meio às sensações e tal, e de repente a realidade capta a minha atenção e eu percebo a verdade, eu percebo uma forma inteligível, percebo algo, né, uma verdade apreensível, né? É mais ou menos assim. E a conversão é a mesma coisa. Eu estou vivendo no sono do homem velho, eu estou vivendo no sono do homem exterior, do homem carnal, do homem psíquico, e de repente uma palavra da Escritura que eu escuto, né, uma visita na igreja e a presença eucarística, um canto gregoriano, um ícone bizantino, a visão de uma bela igreja gótica ou românica, um ato de caridade de um pai, né, católico em relação ao seu filho, né, um ato de caridade de um monge, de um religioso em relação ao pobre, o amor de dois esposos, o amor fundado na graça de dois esposos, alguma coisa assim me desperta para um mundo de realidades sobrenaturais que eu não conhecia, ou para o qual eu muitas vezes já conheci, mas para o qual eu estou agora dormindo, né? Nós somos filhos da luz de São Paulo, que nós devemos despertar, né? Despertar. Por outro lado, e aqui saindo um pouco do tema, mas é importante que também nós sejamos esses que ajudem outros a despertarem, né? O apostolado, a evangelização, o testemunho, né? A caridade, a bondade cristã, a generosidade cristã deve estar presente nos nossos atos, para que esse tipo de testemunho é o que melhor ajuda outras pessoas a despertarem para um ideal, para uma meta, para um fim, para uma felicidade que muitas vezes eles não a têm presente na mente, no coração, mas porque faltou que um católico, que um cristão
desse um belo testemunho, né, de bondade, um belo testemunho de caridade, um belo testemunho de acolhida, um belo testemunho de amizade fraterna, um belo testemunho, enfim, daquilo que Cristo e os santos fariam na vida de relação interpessoal. Existe a verdadeira consciência, mas existe uma consciência perniciosa, diz o Hildebrandt, né? Que é a perversão da mentalidade normal, que é quando há uma exagerada reflexão sobre nós mesmos, né? É o que se chama de hipertrofia da consciência. Outro dia o Arthur, que está assistindo, fez uma postagem que me lembrou precisamente essa passagem, esse capítulo aqui do Dietrich von Hildebrandt, que falava que, eu não lembro exatamente, se ele quiser ele pode falar, mas ele falava de que era melhor não ter tanto conhecimento de si assim, se esse conhecimento redundasse em orgulho, em soberba, né? Assim, é melhor saber menos do que saber tanto, ter tanta reflexão, ter tanto... Né? Ou também há o problema de ficar no puro e simples conhecimento, né? Quando a norma é agir. Quer dizer, eu sei a verdade, eu sei o que está errado no mundo, eu sei o que está errado à minha volta, eu sei o que está errado na minha família, eu sei o que está errado com aquela pessoa. Não adianta, assim, para quem é filosofante, assim, a tentação de ficar nesse conhecimento abstrato e achar que esse conhecimento já é suficiente, né? Conheço a verdade. Não, assim, tem verdades que o conhecimento puro e simples não serve para nada, né? Só serve na medida em que esse conhecimento me leva a fazer o bem, a agir de maneira boa, prudente, justa, né? Moderada, corajosa, né? As virtudes. Uma característica que é assim, essencial da consciência, da verdadeira consciência, é a intencionalidade. Intencionalidade é um tema fundamental da fenomenologia, né, da filosofia fenomenológica, que retomou esse tema da escolástica. Por quê? Porque a filosofia moderna se embrenhou no conhecimento da consciência subjetiva e esqueceu esse dado fundamental. Toda consciência é consciência de, não é consciência voltada para si mesma, é uma consciência de outra coisa, né? Observar a alteridade e não observar as nossas relações é o que nos faz ter uma verdadeira consciência. Dá uns exemplos assim. Se eu, escutando uma bela música, uma bela sinfonia, passo a prestar atenção nos meus sentimentos em relação à sinfonia, ao invés de prestar atenção na sinfonia, aí eu estou tendo uma relação completamente desvirtuada com o objeto, né? Se eu, ao invés de prestar atenção na pessoa amada, começar a prestar atenção no meu sentimento de amor pela pessoa amada, eu estou desvirtuando o meu amor, né? Se eu, ao invés de prestar atenção na verdade filosófica, na verdade teológica, começar a prestar atenção na minha inteligência que desvendou aquela coisa, eu começo a desvirtuar a inteligência e começo a desprezar o objeto. Então, nas nossas relações com as pessoas e com as coisas valiosas, né, e com as coisas em geral, importa sempre ter em vista a coisa, a pessoa, né? O sentimento adequado vai brotar normalmente, né? Se eu começo a prestar atenção nas minhas reações, isso é uma consciência perniciosa, né? É uma consciência perniciosa. É uma falsa consciência porque nós nos tornamos, então, observadores de nós mesmos. E não é a isso que somos chamados. Somos chamados a conhecer a realidade, né? Conhecer a realidade do outro, a alteridade, e não ficarmos nessa autossatisfação com as nossas próprias faculdades intencionais, porque aí nós desvirtuamos a intencionalidade, desvirtuamos a consciência. O intelectualismo é outra deformação, né? O achar que a verdade, a consciência, ela deve estar exclusivamente voltada para o conhecimento teórico sobre as coisas, né?
tem uma consciência prática importante, a consciência, tanto a intelectual quanto a prática, devem também requerem a afetividade espiritual, requerem a ação voluntária, sem a qual a nossa vida é absolutamente fica totalmente incompleta, né? Assim, é totalmente incompleta, parece até um paradoxo. Não é possível ser humano pleno só ser cristão, ser outro Cristo, acentuando simplesmente uma dimensão. Eu sou uma pessoa que... Eu sou um estudioso, sou um intelectual. Né? Não, eu sou um homem prático, um homem de ação. Eu sou um esteta, um poeta, um artista. Bom, você pode... Obviamente, você pode ter um maior dom para o estudo, você pode ter um maior dom para a ação prática, você pode ter um maior dom para a construção poética, para a vida poética. Mas se você viver só essas dimensões, você não vai ser um homem pleno, você vai ser uma mulher plena, você não vai ser um cristão verdadeiro. Por quê? Porque nós somos chamados a transformar toda a nossa vida em Cristo, né? Fé na mente, fé no coração e fé na ação. Não apenas uma fé intelectualista, não apenas uma fé voluntarista ou ativista, e nem muito menos uma fé simplesmente emocionalista ou sentimentalista. Né? Se nós descansarmos a nossa fé só numa dessas faculdades, nós vamos ferrar com o nosso crescimento espiritual. Porque nós não vamos estar vivendo a nossa humanidade plenamente, as nossas faculdades espirituais ou intencionais plenamente, de modo que nós não vamos poder revesti-las com a graça em toda a sua plenitude. Nós vamos viver uma vida humana, pessoal, amputada, e uma vida cristã amputada também, né? Das outras duas dimensões que são também imprescindíveis. O que não significa, repito, que nós não possamos acentuar mais aquela dimensão que, pelo nosso talento pessoal e pela nossa vocação, ela, digamos, é a mais importante, né, na vontade de Deus e na vida das pessoas à nossa volta. Né? Eu não tenho muito talento para ação prática, né, digamos assim, mas tem hora que eu não posso alegar isso para não fazer as coisas aqui em casa, né? Eu tive que pegar o fogão agora, aquela hora que eu parei, eu tive que pegar o fogão, porque a minha esposa está grávida, com barrigão, assim, não tinha como. Enfim. O homem inconsciente, ele vai para onde a natureza o arrasta. O homem inconsciente vai para onde a natureza o arrasta. Ele vive de acordo com o apetite do momento, né? Eu estou aqui estudando, aí eu escuto uma música que eu gosto, eu paro e vou escutar a música. Não precisa ser uma coisa ruim, não. Aí eu estou escutando a música, aí eu senti o cheiro da comida. Aí eu vou para a cozinha comer. Aí eu estou comendo e tal, aí, sei lá. Bom, depois que você está comendo, você já chegou no nível mais do descansar na satisfação subjetiva, né? No agradável, né? Ou então, eu tô treinando, eu sou um instrumentista, eu estou fazendo a aula lá, estou treinando lá no violão, no teclado, aí me dá um fastio, dá um tédio daquele treinamento chato, muitas vezes é chata a repetição, né? Aí eu abro a geladeira para comer alguma coisa, aí, assim, a pessoa vive fugindo da tarefa do momento presente, né? Vive fugindo da felicidade do momento. A felicidade do momento pode ser uma cruz também, né? Pode ser uma cruz, né? Mas tem que ser levada com amor, né? Tem que ser levada com amor. A felicidade do momento. Ontem eu escrevi uma postagem, breve postagem no Facebook, que eu acho que o Tyler não viu, que é assim: a vocação, ela é uma promessa de felicidade plena. Uma promessa de felicidade, de alegria espiritual duradoura, né, perene. Ninguém é chamado pelo sofrimento, porém a promessa de felicidade justifica a dor, justifica o sacrifício. Se eu não tiver a promessa de felicidade, eu não vou ser capaz de me sacrificar. Agora, se tendo a promessa de felicidade eu não for capaz de me sacrificar, eu não serei capaz de ser feliz. Né? Porque não existe felicidade neste mundo sem sacrifício.
sem dor, sem perseguição, sem cruz, como fala Nosso Senhor. O homem consciente não identifica as tendências naturais com o centro livre e consciente da pessoa. É esse centro livre e consciente, ou consciente livre, que é o centro pessoal. É essa capacidade de conhecer a verdade e de deliberar e agir livremente, e sancionar os valores que me torna uma pessoa totalmente consciente, totalmente presente a mim mesmo. É essa capacidade de sanção aos valores, essa capacidade de ratificação do que é bom, do que é belo, do que é justo, do que é verdadeiro, do que é honesto. É essa capacidade que é o nosso fundo pessoal, o nosso espírito, esse centro capaz de elevar-se além dessas tendências da natureza caída, essas tendências desregradas da natureza caída, das concupiscências. Bem, depois da verdadeira consciência, nós chegamos à verdadeira simplicidade, que é o capítulo seguinte, do livro do grande Dietrich von Hildegard. Pois bem, a simplicidade, ela é o sinal da unidade. O que é uma pessoa simples? Uma pessoa simples é uma pessoa que não é complicada, é uma pessoa que não está dispersa entre vários princípios. É a pessoa que tem uma direção, é uma pessoa que consegue reunir todas as suas tarefas, todos os seus talentos, todas as suas faculdades, todas as suas missões. Ela consegue organizar isso de tal modo que tudo fique hierarquizado, tudo fique simplificado, há uma unidade pessoal. E só pode haver essa unidade desde aquele centro livre e consciente. Essa simplicidade é, portanto, o sinal da unidade interior de vida, e ela se distingue da falta de unidade dos que seguem princípios diversos. Bom, hoje em dia a coisa mais fácil que tem é a pessoa ser católico, mas eu sou católico, mas isso aqui eu não acredito no que o magistério diz. Eu sou católico, mas não acho importante ir à missa todo domingo. Eu sou católico, mas o inferno é aqui mesmo. Eu sou católico, mas eu não acredito na condenação. Eu sou católico, mas não acredito que precise rezar. Deus já conhece o que eu preciso. Não é preciso servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamão, mas a gente pode servir a Deus e a nossa concupiscência da carne, a nossa preguiça. Pode servir a uma série de coisas. A falsa consciência traz, pela contínua reflexão, aquela falsa consciência da que eu falei, por essa contínua reflexão, ela também traz uma falta de simplicidade, Por quê? Porque eu estou o tempo todo em complicações mentais, O tempo todo pensando, refletindo e não tomando uma direção na minha vida, O homem complicado não atinge o logos doente, não atinge a verdade das coisas. Aí ele fala várias vezes o dia do logos, O logos é o verbo encarnado, mas também é o sentido, a verdade de cada uma das coisas, No sentido mais estrito e no sentido mais geral, o logos é o sentido, a verdade, a palavra de cada coisa, que é a sua essência, a sua verdade, Então, esse homem complicado, nós, quando estamos aí dispersos, quando não temos a simplicidade, não somos capazes de apreender a verdade das coisas, a verdade das tarefas, a verdade a verdade do Evangelho, qualquer verdade que seja imprescindível compreender e entender para nós seguirmos adiante na nossa vida. Não conseguimos saber o que fazer, não conseguimos saber se agora eu tenho que estudar, se agora eu tenho que rezar, se agora eu tenho que fazer o bem à minha esposa, aos meus filhos, se agora eu tenho que ajudá-los a estudar, ou se agora eu mesmo tenho que estudar para preparar a aula do GEOS lá, do Tylon, se eu tenho que...
a gente fica complicado, assim, se não consegue fazer uma vida organizada, uma vida simples, uma vida fundada, né, naquela hierarquia das coisas importantes, e que consegue, por essa simplicidade, consegue ir coadunando, ir harmonizando as coisas que aparecem, sabe dizer não, assim, não posso, infelizmente não posso fazer isso agora, né? Ou sabe dizer não ao filho, né? Infelizmente não posso te dar isso, você quer isso, mas você não precisa disso agora. Você pode falar de outro jeito, né? Esse jeito pode parecer um pouco... não posso te dar isso agora, né? Saber falar sim e saber falar não. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. É a simplicidade. A simplicidade que diz sim e diz não. Nunca diz não porque teria que dizer sim. Nunca diz sim porque teria que dizer não. Né? A entrega, diz o Hildebrandt, a diversidade de inúmeras possibilidades, em vez de procurar atingir uma realidade sólida, é esta complicação que se opõe à simplicidade. Quer dizer, quando eu quero, ao mesmo tempo, fazer um curso disso, escrever um livro daquilo que não tem nada a ver com esse curso aqui, que, portanto, vai me trazer frentes de trabalho que eu não vou conseguir, muitas vezes, harmonizar, e fazer um apostolado daquele outro jeito, e colocar meu filho nisso, né, nesse esporte, naquela arte e tal, e não me dar conta de que o tempo não vai dar, de que eu não vou conseguir acompanhar todas essas coisas. Tudo isso é não estar atento às verdadeiras possibilidades que devem ser apropriadas. Né? A ação humana, ela se realiza a partir de uma gama de possibilidades, né, que são abertas pela intelecção do bem possível. Né? Mas eu não posso ter à vez todos os bens possíveis, ou realizar à vez todos os meios disponíveis. Eu tenho que fazer aquilo que, no momento, me conduz mais ao bem absoluto, ao bem que é Deus. Né? No momento, eu tenho que fazer aquelas coisas que são bem ordenadas, bem organizadas, dentro do bem absoluto, que é Deus. É o que ele vai falar mais adiante, né? A simplicidade, agora é a simplicidade das coisas em geral, não só a simplicidade da pessoa. Ela cresce à medida que o ser vai se elevando. Então, o ser mais elevado é Deus, e a teologia diz que Deus é simples, né? É simples. Quer dizer, obviamente ele é o mais perfeito, mais pleno, mas ele na essência divina absoluta, sem nenhum tipo de divisão, ele tem toda a verdade, né? Toda a plenitude do ser e da verdade. Né? O erro da falsa simplicidade, diz o Hildebrandt, é o seguinte: estar convencido de que é fácil alcançar a verdadeira simplicidade. Assim, não. A simplicidade também não tem nada a ver com esse tipo de simplismo, né? De quem acha que a vida não tem nenhuma complexidade. Não é o oposto da simplicidade não é essa superficialidade. Não é essa superficialidade, né? Assim, tudo é simples, tudo é fácil. Não. Simplicidade aqui é a capacidade de unidade de coisas variadas, algumas mais difíceis, outras mais simples, no sentido de mais fácil. Mas a simplicidade aqui é a capacidade mesmo de o coração estar o indivíduo, né? É o coração indivíduo, não é um coração superficial, um coração que não vê que alguns logói das coisas são complicados, né? Mas não é essa superficialidade, portanto. E é impossível, diz o Hildebrandt, alcançar essa simplicidade só com os recursos naturais. O coração do homem está tão ferido pelo pecado que não é possível só com os nossos recursos, com o nosso esforço, lograr esta simplicidade. É preciso, é indispensável a graça. Né?
E, no fundo, a simplicidade nasce quando tudo se reduz a um denominador comum. Que denominador comum é esse? É Cristo. Né? É Cristo. Né? Quando eu vejo tudo à luz de Cristo, quando eu vejo tudo à luz de Deus, quando eu vejo tudo como Cristo veria, então eu alcanço essa simplicidade, essa unidade, esse coração indiviso, sendo o orgulho a raiz de toda a complicação indevida. Né? O orgulho é a raiz de todo... Porque eu me afasto de Deus, eu me afasto de Cristo, e eu quero resolver tudo com as minhas forças, e eu não simplifico nada, né? Na verdade, eu não simplifico nada. Na verdade, eu posso até juntar à força um monte de coisas, mas elas vão ficar justapostas. Eu não vou ter simplicidade. Eu vou ter uma espécie de fascismo espiritual aí, onde eu vou amarrar todas os meus problemas, as minhas dificuldades num feixe de força no qual não tá nada unido de verdade, né? Não há verdadeira compenetração, não há uma verdadeira pericórese entre as várias possibilidades, entre as várias coisas que integram a minha vida. Não há simplicidade longe de Cristo. Portanto, esse processo de conversão, né, esse processo de transformação, de disposição de mudar, de arrependimento, de autoconhecimento, de simplicidade, se consegue quando a gente consegue conhecer melhor o próprio Senhor. E o seguinte capítulo é importantíssimo, porque, digamos que ele é um dos elementos principais do livro. Né? Fala do recolhimento e da contemplação. Né? Joatas, Fala. é interessante notar que o livro ele parece ser estruturado como um passo a passo, assim, ele te traz junto, né? Ele te traz junto o Hildebrand para fazer uma experiência. Não te parece isso também? Não, com certeza isso. E todos os pontos vão se ligando entre si. Isso é muito interessante. Porque, por exemplo, você estava falando da simplicidade. Essa simplicidade, ela vai de encontro, ela é contrária àquela curiosidade vã que divide o coração. Então, e essa curiosidade vã é contrária à humildade. E depois ele vai falar de um capítulo só sobre a humildade. Exatamente. E aí, enfim, Exatamente. é muito interessante essa ligação que ele faz, né? Essas ligações, o livro ele é muito integrado. Ele é um argumento que na verdade, descreve o caminho concreto mesmo, assim. A vantagem de ser fenomenólogo é que você conhece não só as teses em abstrato, como elas foram ditas aqui e ali, mas você sabe como essas realidades aparecem à consciência, e na ordem na qual elas aparecem, a consciência e o coração, entendeu? A fenomenologia é justamente essa ciência da interioridade. Então, de certo modo, você vai ler vários autores que têm conhecimentos elevadíssimos, mas que não vão saber mostrar tão bem o nexo. Né? Você tem, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila tem um conhecimento de psicologia também bastante bom, né? Assim, você vê que ela descreve os efeitos das experiências místicas dentro da alma, né? Os efeitos dentro da alma, né? Isso é importante também, né? O Dietrich von Hildebrand, na verdade, ele está descrevendo o processo de conversão como ele se dá, né? Acho que vocês não é cronologicamente, é formalmente assim, né? Quer dizer, o tempo todo tem a disposição de mudar, o tempo todo tem o arrependimento, o tempo todo tem a verdadeira consciência, a simplicidade, o recolhimento e a contemplação que vem aqui, que são importantes para atingir. Obviamente, em certo sentido, algumas coisas vêm depois de outras, mas é menos um percurso cronológico, que é como se você expandisse a experiência e detalhasse ela em todos, entendeu? É como se você pegasse alguém o que é alguém se convertendo?
você pode falar, é alguém que tem... Você pode falar de maneira muito, muito por cima e muito sumária. Bom, é alguém que... vou pegar o índice aqui, né? É alguém que tem disposição de mudar, se arrepende, conhece a si mesmo, alcança uma simplicidade pelo recolhimento e a contemplação, mas não é só... Mas ele sabe como isso se dá, entendeu? Ele conhece o coração, né? Bom, nem todo fenomenólogo é assim, porque nem todo fenomenólogo se dedica o método fenomenológico à ciência do coração. Vai falar do processo do conhecimento da matemática, ou dos valores em abstratos e tal, mas descrever, expandir no tempo, pela descrição, uma coisa que é mais compacta que isso, mas cuja experiência enriquecida pela consciência dela vai se... Né? É que nem você pega o livro aqui, um parênteses, filosofia, né? Pega o livro do Zubiri, ele explica a inteligência. Aí ele fala lá, a inteligência tem um momento de impressão, um momento de alteridade, um momento de força de imposição. Mas é tudo junto, assim. Algo outro se imprime na percepção algo outro se imprime na percepção como algo que é visto como algo real de si mesmo e não da minha intelecção, e com tal força que me faz ver isso. Mas eu só posso explicar isso fenomenologicamente se eu destrinchar, entendeu? Então, para quem entende o valor da fenomenologia, consegue ver o quão interessante ela pode ser para a fé cristã, para a descrição dos estados espirituais e tal. Obviamente, ao longo de todas as descrições também entram os elementos teóricos da teologia, que são metafísicos e que não podem ser experimentados em sua espiritualidade metafísica, né? Ele está falando de coisas que ele não pode explicar em termos fenomenológicos. Ele fala de graça, ele fala de... Obviamente, né? Mas o processo interior é descrito assim, né? Que é um processo que a fenomenologia vai descompactando, né? E essa lógica é uma lógica que nem sempre necessariamente é cronológica, mas que é formal. Ela é a ordem da consciência, né? É a ordem de como a consciência tem a experiência dessas coisas, uma vez que elas são descompactadas, uma vez que elas são, né? Recolhimento e contemplação. Tenho este como um dos principais capítulos, porque é aquele pulo do gato que veio para mim, né? Assim, até aqui, ele vinha falando de coisas que eu já tinha ouvido, e aqui ele falou de coisas que eu já ouvi também, mas com essa propriedade, né, de indicar bem o que é isso, como isso se manifesta na alma, né? Então, você não sabe apenas de todas as outras coisas eu já tinha tido alguma experiência, mas dessas aqui não. Aí eu posso aprender a experiência e eu posso, de certo modo, estar mais seguro de ter alcançado ou não essa experiência, né? Vamos lá, então. Ele vai dizer, o recolhimento espiritual e a contemplação são pilares mestres da vida religiosa. O recolhimento é o pressuposto da vida com sentido de profundidade, antítese da dispersão. A dispersão vem pelo automatismo das associações. Aqueles exemplos que eu dava, aqueles exemplos era mais uma dispersão pelas impressões, mas aqui ele fala da dispersão das associações das ideias. Você está pensando numa coisa, vem outra, aí você passa a pensar em outra coisa, aí vem, quer dizer, você vive aí como se você fosse um empirista, né? Assim, porque você se torna o objeto da teoria do conhecimento de Hume, né? Você se torna o homem tosco do empirismo, o homem que não conhece profundidades, o homem que vive na associação de ideias, né? Nós não fixamos a atenção
e não podemos penetrar no logos das coisas com essa atitude de dispersão, né? Só nos recolhemos quando meditamos sobre as coisas últimas. Só nos recolhemos quando meditamos sobre as coisas últimas. Ou seja, o recolhimento, ele é fruto da meditação, né? O recolhimento, ele é fruto da meditação. A meditação nos leva ao recolhimento, e o recolhimento nos leva à contemplação. Ok? A vigilância, o viver no mundo de Deus é o significado do recolhimento. Quer dizer, por eu meditar sobre o reino, por eu meditar sobre Cristo, por eu meditar sobre Deus, eu consigo viver com o meu espírito, com a ponta fina da minha consciência, voltada nessa atitude de vigilância, né? Com a lâmpada acesa, né? Quer dizer, sem tentar cair, sem cair em gnose, mas com a centelha divina acesa, né? Por conta da graça que nos vivemos no mundo de Deus. Quer dizer, é isso que é estar com a lâmpada acesa. A lâmpada é um símbolo, né? É estar com o nosso espírito no espírito, né? É estar desperto para as coisas do alto. É aquela consciência que você falava, a consciência, a intencionalidade em Deus. Em Deus, é a consciência voltada para Deus. Mas veja, não há nenhuma contraposição entre a consciência voltada para Deus e a consciência voltada para o mundo. Não porque, assim, obviamente, quem tem a consciência voltada para o mundo, só para o mundo, não vai ter a consciência voltada para Deus. Mas quem tem a consciência para Deus, verá o mundo em Deus. Perfeito. E verá a Deus no mundo. Tem a ver com a memória sui e memória dei? Tem a ver. Né? Se eu me recolho, eu encontro no fundo do meu espírito a presença de Deus, mas que nos termos da ordem natural é a presença conservadora, né? Mas que nos termos da ordem da graça é a inabitação da Trindade, né? Quando que a Trindade inabita em nós? Quando nós estamos voltados para ela, né? Porque Deus não entra, sai, Deus não muda. Mas o que é que a graça faz? A graça pega a nossa consciência e a remete ao nosso espírito, né? E o que a desgraça, o pecado e, no final das contas, a reprovação, uma possível reprovação fazem? Impedem para sempre que a nossa consciência se torne espírito, se torne... Então, Deus habitou como conservador em nós, vai continuar conservando o nosso ser no inferno, mas nós nunca vamos estar em Deus, ou seja, não vai haver a inabitação da Trindade, porque nós não estamos em Deus e Ele só está em nós a modo de causalidade, não está em nós a modo de amigo, a modo de entendeu? O que fez o pecado? O espírito volta para Deus, o espírito de Adão volta para Deus, né? Tipo assim, né? A capacidade de Deus volta para Deus. O Adão se tornou o quê? Um homem enterrado numa consciência psíquica incapaz de se elevar à amizade divina, né? E o que faz a graça? A graça, o Espírito Santo vem sobre nós e reforma a nossa alma, o nosso psiquismo, né, imortal. Ele não só é imortal, mas ele passa a ser espiritual em sentido forte, ou seja, capaz de exercer a amizade com Deus, né? Capaz de exercer a amizade com Deus. É muito equívoco falar que o homem normalmente é um ser, é uma pessoa, vive como uma pessoa espiritual, né? Sem a graça não vive. É uma vocação, né? Mas sem a graça não vive. Sem a graça ele vive enterrado num psiquismo só voltado para as coisas do mundo, para as coisas da carne, para as coisas, né? No máximo para as coisas do psiquismo, né? Para a ciência matematizante, né? Quer dizer, e colocando isso como a última instância da realidade, né?
em termos filosóficos, é a matéria inteligível, é menos que a metafísica, né? Você tem o nível físico, você tem o nível da matéria inteligível. O nosso psiquismo, normalmente, ele roda no nível da matemática, da lógica. Para ele rodar no nível metafísico, que é o aberto ao sobrenatural, ele precisa da fé. Por isso que São Paulo fala espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. A alma, não é que a alma não seja potencialmente espiritual, é que a alma não vive sempre a sua espiritualidade, segundo a sua espiritualidade. Ela vive esparramada nas coisas carnais ou, no máximo, contente consigo mesmo nas coisas lógico-matemáticas, né? E não se eleva às coisas espirituais. Ela não vive o máximo de si sem a graça. Esse é o drama do pecado. O drama do pecado não é que só que o homem perdeu um plus sobrenatural sem o qual ele poderia viver muito bem, obrigado. Se fosse assim, estaria justificado não ter fé, né? Não, Deus me deu uma coisa que eu não quero, eu não pedi para ser elevado sobrenaturalmente. O pecado faz o homem ser rebaixado da sua natureza. Natureza caída, não é só caído do sobrenatural, é natureza caída. Às vezes a gente não medita suficientemente sobre a natureza caída. O homem normal, depois da queda, não vive como homem perfeito, como pessoa. Não vive. E esse é o drama de todos os humanismos nascidos do Renascimento, né? Transferir o caráter, a revelação da pessoa para a natureza caída. Assim. É o drama. Não é que o homem não seja pessoa, é que o homem não vive à altura de seu caráter pessoal sem Deus. Quando ele nega a Deus, ele não está negando só o plus sobrenatural, ele está negando a sua criaturalidade, ele está negando o dom da sua própria espiritualidade. Não tem como negar a Deus e não negar o outro, entendeu? Não tem. Você não tem como assim, não, eu não quero essa vida sobrenatural, eu quero só a minha vida pessoal, espiritual. Não existe isso. Não existe. Esse é o grande drama, né, de todos os humanismos e de todos os personalismos não cristãos, né? Personalismo ateu, personalismo agnóstico. Por quê? Porque é uma impostura, é tipo uma fraude, uma fraude. O sujeito ser personalista sem ser cristão é uma fraude. Uma fraude, tá roubando, assim. Tá roubando. Um termo que ele usa muito, Joatas, é inconspecto Dei, né? Ele fala muito desse termo, que tem tudo a ver com isso que você está falando. Ele fala muito da coincidência oppositorum, né? E da inconspecto Dei. Quer dizer, tem muitas coisas que são muito difíceis para a gente harmonizar, né? Verdades que são difíceis. Por exemplo, o livre-arbítrio e a predestinação, né? É algo que a gente só vai poder entender em conspecto Dei, né? A crise da igreja atual é algo que a gente vai poder entender melhor em conspecto Dei, né? E outras coisas que ele vai falando. Como o cristão ele tem a consciência da adoção filial, da grande dignidade e a humildade, né, de se rebaixar, de se fazer o pior de todos os pecadores, de servir a todos, né? É difícil entender esses paradoxos da vida cristã. Tem paradoxos que são paradoxos mesmo, assim, tipo, mal, a existência do mal, ou a razão da existência do mal, nós podemos entender em conspecto Dei, vamos entender em conspecto Dei, né, do sofrimento do mal. Mas nós não vamos harmonizar o mal com o bem, nós vamos harmonizar o porquê chegou a existir o mal e a bondade divina. Na vida eclesial hoje saíram coisas muito boas e saíram coisas estranhas das últimas décadas da igreja. A gente não consegue entender, a gente não sabe muito bem, senão à luz da eternidade, o que é o nosso... Senão a gente vai acabar se enganando e mentindo. Vai dizer que está tudo muito bom, tudo muito ruim. Ou vai cair no otimismo ingênuo e cego, ou vai cair no pessimismo desesperançador, né? Que os mais radicais em ambos os extremos acabam caindo, né?
Na verdade, a realidade sempre é essa mescla de bem e de mal. Não o bem no mal, o mal no bem, não estou falando do taoísmo, não. Estou falando o todo da realidade criada é criação e é mundo joanino, né? Mundo sobre o pecado. É santidade e é concupiscência, né? O todo da realidade, a gente não vai chegar a entender bem todas as coisas com a nossa perspectiva temporal, cronológica, atual, né? Não tem como. Você ia falar outra coisa? Né? Não, eu só estava falando isso mesmo. O introspecto dele fala toda hora, nós precisamos ter essa visão sobrenatural. A visão sobrenatural vai nos ajudar a entender que coisas que a gente não entende agora, a gente pode entender depois. Ou então vai nos ajudar até, por uma experiência mística mais profunda e tal, a entender agora, aqui e agora, mesmo que a gente não consiga comunicar a ninguém. Entendeu? Mas o sentido do comentário que eu estava falando, lembrando disso, é que, juntando com aquilo que você fala, né, o homem, ele tem um ser, né, o ato de ser, enquanto pessoa. Ele é pessoa, mas ele não vive como pessoa. Não vive. Existencialmente não vive. Exato, senão pela graça. E por quê? Porque se você não tem essa atitude in conspectu Dei, nem mesmo a consciência você tem. Você não sabe quem você é. E esse mistério é o mistério da vocação sobrenatural. Não é só que a natureza é pessoal, é o mistério da vocação sobrenatural, é o mistério da desgraça dessa vocação pelo pecado original e das concupiscências, e é o grande mistério do amor de Deus que restaura em Cristo a pessoa humana através da graça, e é o mistério da igreja, que é o corpo místico de Cristo, né? A questão parece que o homem não é natural. O homem tem uma natureza, mas ele não é natural. A pessoa é uma dobradiça acima da natureza e um pouco abaixo de Deus. Né? A existência pessoal é uma dobradiça entre o mundo puramente sobrenatural divino e o mundo natural psico-orgânico, né? Entendeu? Uhum. Por isso que as pessoas são chamadas a dominar sobre o mundo e se deixarem assenhorar por Deus. E assim elas podem dominar o mundo, né? Se nós separarmos essa vocação da pessoa humana de ser o jardineiro de Deus no mundo, o administrador de Deus no mundo, né? De Deus, a gente vai transformar ele num desgraçado homo faber que tem que construir esse mundo com a penitência, né? Aí a gente vai pensar em todas essas coisas terríveis que o homem fez com a natureza, e aí a gente vai ver que o quanto faz sentido a questão ecológica hoje em dia, né? Não é mera ideologia, mas muitas vezes ela é distorcida também. Por quê? Porque existe uma ideologia nihilista que quer fazer do homem uma coisa da natureza, né? Assim, é justamente isso. Então, a ecologia não vai se tornar apenas uma forma do homem amar a criação, se reconciliar com ela, mas vai se tornar uma forma do homem se deixar, se submeter ao que é inferior a ele. Mas quem pode fazer uma ideologia segundo a qual o homem é inferior à natureza? Apenas o homem que já é no seu coração, que já vive no seu coração de maneira impessoal, né? Apenas o homem que já vive no seu coração de maneira impessoal e inclusive irracional, né? Porque você pode ter aí o homem como animal pensante, dominando a criação de uma maneira mais ou menos racionalizada, ou você já pode ou ter assumido que você é um animal pensante e ter esquecido completamente o caráter pessoal e sobrenatural ao qual esse caráter está aberto, pode te levar a virar não só essa fera, essa besta lógica, mas um réptil desprezível, que está no nível mesmo do chão, do resto do chão aí da natureza.
Bom, a contemplação é a penetração na essência de um ser, é a consideração de uma verdade já encontrada. Quer dizer, a contemplação, ela é essa capacidade de atentar para o núcleo. Primeiro eu tenho que estar no meu núcleo, no núcleo do meu ser, né? No meu espírito, e ser capaz de ver o núcleo do ser da realidade, né? De penetrar na essência. Como você faz isso? Você faz isso só com coisas que são... nem toda coisa é digna de contemplação. O que é digno de contemplação? Uma pessoa, né? Os mistérios de Deus, né? Uma paisagem natural belíssima, né? Uma bela obra de arte, onde você concentra o seu espírito naquilo, tentando ser captado por aquela verdade e se compenetrar com aquela verdade, né? E aí depois você vai escrever, né? Você vai pensar, você vai refletir sobre o que você contemplou, mas no momento você não fica meditando, no momento você não fica raciocinando, você não fica fazendo silogismos, nem associação de ideias. No momento você se permite estar atento, se permite estar com o coração, a mente e a vontade ali concentrados naquela... A meditação prepara, no caso de uma oração, né? Você fez uma Alexio, você faz a lição, a leitura, aí você faz uma meditação a partir do comentário que você preparou, né? Aí você faz a oração, aí você para e contempla, e você vai tentar simplesmente se centrar em si mesmo e naquilo. Não é um autocentramento, não é a meditação oriental em que você vai ficar só respirando e tal, né? Essas técnicas não são desinteressantes, mas elas podem se tornar uma espécie de autoadoração, né, velho? Os próprios orientais usam as técnicas de respiração, porém eles falam o nome de Jesus a prece de Jesus o tempo todo, né? Senhor Jesus, Filho de Deus, tens piedade de mim, sou pecador, tens piedade de mim. E é o nome santo de Cristo que vai fazendo com que aquela corrente de ar, aquela respiração, vá sendo, digamos assim, o movimento do coração, o movimento da respiração, né? Que tem uma dimensão vascular ali, né? Uma dimensão respiratória vascular, mas que é o nome de Jesus que realiza a santificação da técnica. Se não tiver o nome de Jesus, só tem técnica, né? Só tem técnica. Se tiver o nome de Jesus, né? E a intenção correta, né? De adorar esse santo nome, aí sim você consegue ter uma experiência contemplativa adequada, né? Algumas características da contemplação, né? Não todas que ele fala aqui, mas algumas. É a dedicação plena a um objeto. O objeto é cheio de importância, é isenta da atenção para o futuro. Eu não estou contemplando uma realidade, um ícone, pensando o que eu vou fazer. Não estou contemplando um versículo bíblico, né? Pequeno. Se for uma passagem do grande, não tem como contemplar. Pensando no que eu vou fazer, no que eu acabei de fazer, estar todo concentrado no momento presente. Ela é uma atitude de repouso, né? Não é uma atitude de atividade frenética, não condiz com. Ela é receptiva, mas aqui a receptividade não é uma passividade natural, né? Aquela da preguiça, né? Uma das atividades mais elevadas da vida humana é essa atenção receptiva, né? E geralmente não, o objeto tem que ser referido a Deus. Veja, eu posso contemplar um objeto da natureza e eu posso fazer uma contemplação filosófica, não necessariamente religiosa, mas só se ela for metafísica a contemplação. Se eu contemplar as coisas em Deus, referindo-as a Deus. É a pré-mística natural da qual já falei algumas vezes, que o Padre Garrigou Lagrange fala e tal. Obviamente, se você é filósofo e quer compreender uma coisa, você pode fazer isso, né? Agora, se o seu objetivo é mesmo a vida espiritual, a oração, você vai contemplar as coisas de Deus diretamente, e não as coisas naturais
referidas metafisicamente a Deus. Mas é só para destacar que existe uma contemplação filosófica. Ela é a base da contemplação, ela é a base humana, pessoal, da contemplação religiosa sobrenatural, né? Eu poderia dizer, Joatas, que naquele exercício de meditação ali há a consciência, que é a intencionalidade. E na contemplação soma-se a intencionalidade toda a pessoa. Na contemplação é como se eu levasse todo o meu ser a essa Deus. contemplação. É a união com Deus, né? A contemplação. É a união com Deus. Bom, no nosso estado de viadores, né, em status via, nunca é suficiente viver só a contemplação. Mas nem para nem para as ordens contemplativas, digamos assim, né? Coisas têm que ser feitas, né? E a contemplação deve nutrir a nossa vida ativa, né? Mesmo que nós dediquemos bastante mais tempo à vida ativa que à vida contemplativa, são os breves momentos de vida contemplativa que são os mais essenciais para que a nossa atividade seja não só eficaz, mas seja boa, seja profunda, né? O recolhimento nos torna vazios. Vazios aqui não no sentido budista, mas no sentido do hinduísmo lá de Shankara, não. Mas vazios no sentido de sem as coisas do mundo nos acompanharem, né? Nós nos encontramos a sós. A nossa consciência se encontra a sós. Para que nós possamos contemplar, né? Se eu estou vazio, eu posso repousar no absoluto divino, né? Se eu estou com outras coisas, veja, eu posso estar com alguma coisa em Deus, mas eu não posso estar com alguma coisa considerada na sua própria essência, né? Eu tenho que estar com as coisas no seu ato de ser, digamos assim, né? Que participam do ser. Mas eu não posso fazer uma consideração da essência da natureza das coisas, senão eu vou me desviar, eu não vou estar vazio. Né? Uma contemplação natural, o objeto da contemplação natural é a coisa enquanto ela existe, enquanto ela né? Assim, para ficar mais claro, né? O objeto da contemplação natural é a coisa enquanto ela é. Nossa, e é um motivo de louvar a Deus. Essa coisa existe, essa coisa tem uma relação com Deus, né? Assim, participa do ser. E só o recolhimento vai fazer com que tudo seja reduzido ao denominador comum, que é Cristo. E para isso é importante que haja uma oração interior cotidiana, né? Todo dia, uma pequena oração interior, né? Num primeiro momento, a oração contemplativa não vai ser fácil para as pessoas, né? Mas nós não precisamos ficar tristes, não. Nós vamos fazendo a oração meditativa, vamos crescendo na oração meditativa, vamos fazendo uma oração afetiva cada vez maior. Em algum momento, naturalmente, sobrenaturalmente, nós vamos despertar. É um chamado, não é uma coisa que a gente pode fazer de maneira só porque a gente quer. Exige as condições. Né? Obviamente, a contemplação adquirida, que se chama nos estudos da mente. A contemplação infusa é algo além, é algo que é um dom de Deus para poucos, que é quando ele mesmo se manifesta em alguma antecipação mínima que seja da visão beatífica. Mas isso aí já é algo que a gente não deve estar preocupado. Primeiro vamos fazer a meditação, vamos cumprir os mandamentos, receber os sacramentos, ir à missa, quando a gente puder, rezar diariamente, né? Se a meditação chega na oração afetiva, ótimo. Se a oração afetiva desdobra na oração contemplativa, melhor ainda. Mas nós não temos que ter pressa. O que nós precisamos ter é a consciência dessa grande meta, né? Nós temos que trabalhar na ascese para chegar a uma vida mística, porque só essa vida mística de maior união com Deus vai nos trazer a santidade, né? A santidade. Não adianta só conhecer a doutrina e não adianta só
Não é que não adianta só, isso é parte, mas a santidade requer essa atitude contemplativa na qual nós podemos mergulhar em Deus, mergulhar no mistério de Deus, tal como ele se mostra na revelação e tal como ele se permite ser mais conhecido quando o nosso coração chegou ao ponto da simplicidade e do recolhimento. Então, o mais importante é trabalhar toda essa parte da disposição de mudar, do arrependimento, da verdadeira consciência, da simplicidade, do recolhimento. Quando a gente chegar aí, a gente vai poder ter a oportunidade de experimentar a atitude contemplativa. Né? E na semana que vem, não, mas assim que eu puder, eu continuo falando dos demais capítulos e agora a gente pode deixar um tempo aí, se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigado, Taylor, pelo convite. Imagina, Jodas, eu que agradeço imensamente. O Arthur quer fazer alguma pergunta? O João Duarte quer fazer alguma pergunta? Não, gente. Eu só consegui chegar agora no final, porque eu tava na missa. Foi de última hora. Quero agradecer até pela oportunidade aí de participar. O João tá aí também. Sempre tô acompanhando quando posto lá pelo Facebook. E é uma grande alegria. O conteúdo do Joata sempre é bom e espero estar aqui na próxima também. Opa! Já vou comprar esse livro, inclusive. Compre sim. Você faz uma oração para nós, Jotas? Para encerrar hoje? Faço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde, por essa hora e meia de aula, de aprendizado, que nós possamos acender nosso coração no fogo do Teu divino amor, iluminar nossa mente, forjar nossa vontade, fazê-la cada vez mais semelhante à vossa vontade, que cumpre sempre aquela do Pai. Por isso vamos terminar rezando agora aquela oração que nos ensinaste, a oração Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José Operário, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.